O que ninguém te conta sobre namorar uma mãe solteira? Você está interessado em uma mulher, ela é bonita, simpática, te dá atenção. Aí você descobre que ela tem filho. E a primeira coisa que passa na sua cabeça é: tudo bem, isso não muda nada. Muda tudo. E hoje eu vou te contar exatamente o que muda, sem romantizar, sem papo bonito, do jeito que nenhum amigo seu teve coragem de falar ainda. Primeiro, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você sabe por que que ela está assim? Não tô falando da versão que ela vai te contar. Tô falando da versão real. Porque existe uma diferença enorme entre o que aconteceu de verdade e o que você vai ouvir nos primeiros meses. A versão que você vai ouvir é sempre a mesma. Ele era problemático, ele sumiu, ele não prestava. Ela fez tudo sozinha, ela é forte, guerreira, independente. Coitada, né? Mas sabe o que ninguém pergunta? Por que que ela escolheu esse homem? Por que que teve filho com esse homem? O que ela viu nele que te faz tão diferente agora? Porque o homem que ela escolheu antes de você diz muito sobre o padrão de escolha dela. E esse dado é importante demais para você ignorar. Agora, deixa eu te mostrar a dinâmica real do que acontece quando um homem entra na vida de uma mãe solteira sem entender o jogo. Você começa a namorar. No início, tudo parece normal. Ela é atenciosa, presente, parece animada com você. Aí o filho aparece na equação. E quando o filho aparece, você descobre que não é o protagonista dessa história. Você nunca foi. Você é um personagem de apoio numa história que já começou sem você. Se esse vídeo te faz pensar, deixa o like agora. Comenta agora para os outros homens que estão nessa situação e precisam ouvir uma verdade direta antes de tomar uma decisão definitiva que vai mudar a vida deles. Comente para que possamos continuar conversando sobre isso. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Todos os dias tem conteúdo assim aqui, sem romantismo, sem ilusão, só realidade direta. Toda decisão passa pelo filho. Todo plano é condicionado ao filho. Todo final de semana tem a ver com o filho. Toda viagem, todo programa, toda escolha de vida, tudo gira em torno do filho. E você? Você fica no que sobra. Seja sincero, você está preparado para viver na segunda posição para sempre? Porque não é uma fase. É a estrutura permanente dessa relação. E tem mais. Uma camada que a maioria dos homens só descobre tarde demais. O pai biológico existe. Pode ser que ele não apareça. Pode ser que apareça de vez em quando. Pode ser que apareça toda semana. Mas ele existe. E enquanto ele existir, ele vai ter algum nível de presença na vida dela. Você vai dividir espaço com o homem que ela escolheu antes de você. Um homem com quem ela teve um filho. Um homem que vai aparecer em datas importantes, em crises, em decisões sobre a criança. E você vai ter que engolir isso em silêncio, porque qualquer reclamação sua vai virar: você não aceita meu filho, ou você é ciumento sem motivo. Me explica como funciona isso, porque do meu ângulo parece que você assumiu uma responsabilidade que não era sua, enquanto o cara que gerou essa responsabilidade saiu andando, sumiu. Agora vem o ponto financeiro, e esse aqui ninguém quer falar porque parece mesquinho, mas eu vou falar, porque você precisa saber, criar filho custa dinheiro, muito dinheiro. Escola, plano de saúde, roupa, alimentação, atividade, remédio, o imprevisto que aparece todo mês sem avisar. E quando o pai biológico não contribui como deveria, adivinha de onde vem a diferença? De você. Não necessariamente de forma direta, mas você vai pagar restaurante, vai pagar o passeio, vai pagar a viagem, vai contribuir com a estrutura da casa. E parte disso vai sustentar uma criança que não é sua. Você não planejou isso. Você sentou e pensou friamente no impacto financeiro real de longo prazo dessa escolha? Claro que não. A maioria dos homens não pensa porque está apaixonado, porque ela é incrível, porque o sentimento fala mais alto que a lógica. E aí, 2 anos depois, ele está sustentando uma família que não escolheu conscientemente. Comenta aqui agora,
Você conhece algum homem que entrou nessa situação sem calcular o que estava assumindo? Escreve o que aconteceu porque esses relatos são importantes para outros caras que estão considerando a mesma escolha. Agora deixa eu falar sobre algo que é ainda mais invisível do que tudo isso. O vínculo emocional que você vai criar com a criança. Porque se você ficar tempo suficiente, você vai criar vínculo. Você vai gostar da criança. A criança vai gostar de você, vai te chamar pelo nome, vai te procurar, vai criar referência em você. E aí, se o relacionamento terminar, e estatisticamente relacionamentos terminam, você perde tudo de uma vez. Perde ela, perde a criança, perde o tempo investido, perde o dinheiro investido, perde a estrutura de vida que você construiu em torno daquela família. E não tem processo judicial que proteja você nisso. Você não tem direito legal sobre aquela criança. Você não tem nada garantido juridicamente. Você entra sem contrato e sai sem proteção. Isso é real. Isso acontece todo dia com homens que não calcularam essa possibilidade. A realidade é cruel, mas ela é igual para todo mundo. Agora vem a parte que vai gerar mais debate, porque ela está disponível para você agora. Ela tinha um padrão antes, escolheu um homem dentro desse padrão, teve filho com esse homem, não funcionou. E agora o padrão mudou? Não necessariamente. O que mudou foi a situação dela, a urgência dela. A necessidade de estabilidade que um filho traz muda completamente o cálculo de escolha do parceiro. Antes ela buscava emoção, atração, aquele negócio difícil de definir. Agora ela busca estabilidade, presença, alguém confiável. E você, homem estável, responsável, confiável, que antes não era o tipo que ela escolhia, agora virou atraente. Não porque ela te enxergou diferente, mas porque a necessidade dela mudou. Você acha normal isso? Você era o mesmo homem antes. O que mudou foi a conta que ela precisava fechar. Seja sincero comigo agora. Você quer ser escolhido por alguém que te viu de verdade ou porque você apareceu na hora que a necessidade bateu? Isso não significa que toda mãe solteira age de má fé. Não é isso que eu estou dizendo. Tem mulheres que passaram por situações genuinamente difíceis, que cresceram, que aprenderam, que têm muito a oferecer numa relação. Isso existe. Mas a pergunta que você precisa fazer é objetiva, sem romantismo, sem deixar os sentimentos responder no lugar da razão. O que ela tem para oferecer nessa relação, além da própria presença? Ela tem estabilidade emocional trabalhada? Ela tem projeto de vida próprio? Ela tem clareza sobre o que quer e o que oferecer? Ela é honesta sobre a complexidade da situação desde o início? Ou ela apresenta o filho só depois que você já está envolvido? Minimiza as complicações no começo? Deixa você descobrir o tamanho do que está assumindo aos poucos? Isso é um dado de caráter. E dado de caráter é mais importante do que qualquer sentimento no curto prazo. Mesmo com tudo isso, vamos supor que você é surdo e ainda quer se relacionar. Agora vem os pontos que você precisa ter claro antes de qualquer decisão. Primeiro, nunca entre numa relação dessa sem ter clareza total sobre o pai biológico. Ele está presente? Contribui financeiramente? Qual é a dinâmica entre eles hoje? Isso não é ciúme, é informação básica que você precisa antes de assumir qualquer coisa. Segundo, nunca crie vínculo com a criança antes de ter certeza de que a relação com a mãe é sólida e tem futuro real. Porque o vínculo com a criança é o que vai te prender mesmo quando a relação não funcionar mais. Terceiro, seja honesto sobre o que você quer. Se você não quer assumir papel de figura paterna, não entre numa relação onde isso vai ser inevitável. Não é crueldade, é honestidade. E honestidade no começo evita destruição no final. Quarto, nunca coloque recursos financeiros na equação antes de ter compromisso claro e estabelecido. Muitos homens começam a contribuir financeiramente muito antes de qualquer formalização. E aí quando terminam ficam no prejuízo sem nenhuma proteção.
Quinto e mais importante, não deixe o sentimento tomar a decisão no lugar da razão. O sentimento é importante, mas sentimento sem análise é o caminho mais rápido para uma situação que vai custar caro de todas as formas possíveis. Você já passou por alguma dessas situações? Já entrou numa relação assim sem calcular o que estava assumindo? Comenta aqui o que aconteceu de verdade, porque esse tipo de relato ajuda outros homens a tomarem decisão mais consciente. Deixa eu fechar com a verdade mais direta que eu consigo te dar sobre esse assunto. Você tem o direito de escolher o que quer na sua vida. Tem homem que entra nessa situação com total consciência, que assume o papel com maturidade, que constrói uma família funcional e é feliz nisso. Isso existe e merece respeito. Mas você também tem o direito de dizer não, de avaliar friamente o que está sendo oferecido, o que está sendo pedido em troca, de concluir que não é o que você quer. Não é o que você quer para a sua vida nesse momento. E isso não te torna mau caráter. Isso não te torna uma pessoa mau. Não te torna egoísta, te torna um homem que conhece o próprio valor e toma decisão consciente sobre onde vai investir tempo, energia e recursos. Porque, no final das contas, ninguém vai viver a sua vida por você. Ninguém vai arcar com as consequências das suas escolhas no seu lugar. Você que vai. Então, escolhe com a cabeça fria, com informação real, com clareza sobre o que você quer e o que você está assumindo. Isso é Red Pill de verdade. Não é ódio, é responsabilidade com a própria vida. Mas sabe o que é mais interessante nessa história toda? Ninguém fala sobre o que acontece depois. Depois que você já entrou, depois que você já criou vínculo, depois que você já viu e já virou parte daquela estrutura. Porque a maioria dos vídeos fala sobre o antes, sobre entrar ou não entrar. Mas ninguém te conta o que vem depois que a porta já fechou. E é exatamente aí que o jogo fica pesado de verdade. Vamos falar sobre um conceito importante: troca de galho. Porque isso é fundamental para você entender o que está acontecendo quando uma mãe solteira te escolhe. A mulher, por programação evolutiva, raramente larga um galho sem ter outro garantido na mão. Ela não salta no vazio. Ela se move de segurança em segurança. O relacionamento anterior terminou. Ou ela terminou porque tinha você em vista. Ou terminou porque outro motivo e você apareceu na hora certa. De qualquer forma, você é o galho novo. E o galho novo sempre parece melhor que o galho velho. No começo, porque no começo ela está motivada, está animada, está investindo. Você recebe o melhor dela porque você ainda é novidade e ela ainda precisa de segurar. Ela ainda precisa de segurança, ela precisa te segurar. Mas quando você estiver seguro, quando ela sentir que você não vai a lugar nenhum, quando você vira parte da estrutura dela de forma confortável e previsível, aí o investimento dela começa a diminuir. E você começa a receber o mesmo tratamento que o cara anterior recebeu no final. Isso não é teoria, é o padrão que se repete. E o homem que não conhece esse padrão fica confuso achando que fez algo errado, quando na verdade é o ciclo funcionando exatamente como sempre funcionou. Agora deixa eu falar sobre algo que vai soar duro, mas é completamente real. O filho dela é a âncora mais poderosa que existe num relacionamento. E não necessariamente do jeito que você está pensando. Sim, o filho cria vínculo emocional. Sim, o filho cria responsabilidade financeira. Mas o filho também cria algo que pouca gente analisa. Ele cria culpa. Você vai sentir culpa de terminar, porque tem uma criança no meio. Porque a criança gosta de você, porque você sente que vai estar abandonando alguém que não tem culpa de nada. E essa culpa é usada, conscientemente ou não, mas é usada. Quando o relacionamento vai mal, quando você está insatisfeito, quando você percebe que aquilo não está funcionando, o filho aparece como argumento implícito ou explícito para você ficar. E você que é homem de caráter, que não quer machucar a criança, que tem senso de responsabilidade, acaba ficando. Mesmo quando não deveria ficar naquele relacionamento. Isso é uma armadilha emocional das mais sofisticadas que existem hoje. E ela não precisa ser armada conscientemente para funcionar.
A estrutura já faz o trabalho sozinha. Seja sincero agora. Você já ficou numa situação que não funcionava mais por causa de uma criança que não era sua biologicamente? Comenta aqui embaixo. Escreva o que aconteceu, porque esse relato específico é o que mais ajuda outros homens a entenderem o peso real dessa decisão antes de tomar ela. Agora vamos falar sobre o conceito chamado de AFBB, Alpha Fucks Beta Bucks, provedor de recursos versus provedor de emoção. Esse conceito explica muito do que acontece na dinâmica da mãe solteira. O homem que veio antes de você, na maioria dos casos, era o AF. O cara que gerou emoção, atração, aquele negócio visceral que ela não conseguia controlar. Ela foi atrás desse cara, ficou com esse cara, teve filho com esse cara. Não deu certo, ou ele foi embora, ou ela foi embora. Mas o resultado foi o mesmo. Ela ficou com o filho e sem o homem. Agora ela precisa de estabilidade, de estrutura, de alguém confiável que ajude a sustentar aquela vida. E você, homem estável, responsável, previsível, aparece no momento exato em que essa necessidade está no pico. Você é o bebê, o Beta Bucks, o provedor de recursos e estabilidade. Não estou dizendo que você é fraco, não estou dizendo que ser estável e confiável é defeito. Pelo contrário, são qualidades reais. Mas o problema é quando você assume o papel de provedor de estabilidade enquanto ela ainda tem memória emocional e às vezes contato real com o provedor de emoção do passado. Você paga a conta, o outro cara ocupa espaço na cabeça dela. E você fica sem entender por que sente que nunca é suficiente. Isso tem outra camada que ninguém discute abertamente. A atração que ela sentia pelo cara anterior não some porque ela decidiu racionalmente que você é melhor. A atração não é racional, nunca foi. Você pode ser objetivamente superior em todos os aspectos mensuráveis e ainda assim não gerar o mesmo nível de resposta emocional que o cara anterior gerava. Porque o cérebro dela foi fiado por experiências reais com aquele homem específico. Aquele homem específico deixou uma impressão neurológica. E isso não se apaga com boa vontade ou com tempo necessariamente. Então, enquanto você está construindo a estrutura, pagando as contas, sendo presente, sendo confiável, sendo tudo o que ela disse que precisava, ela pode estar em algum nível comparando você com uma memória que você nunca vai conseguir superar. Porque você não é ele e ela não escolheu você pelo mesmo motivo que escolheu ele. A realidade é cruel, mas ela é igual para todo mundo. Agora vamos falar sobre o que acontece quando o ex volta. Porque ele volta. Nem sempre, mas frequentemente o suficiente para isso precisar ser discutido. Ele volta quando a vida dele está indo mal, quando ele precisa de algo, quando ele ficou saudoso, quando viu ela nas redes sociais com você e o instinto territorial falou mais alto. E aí você descobre algo que ninguém te contou antes. Você não tem ferramenta real para lidar com isso. Se você reclamar, você é o cara inseguro que não aceita o filho dela. Se você colocar limite, você é o cara controlador que quer afastar ela da família do filho. Se você pedir para ela reduzir o contato, você está atacando o bem-estar da criança. Cada limite que você tenta estabelecer vira argumento contra você. E o ex fica circulando com acesso que você nunca vai ter como bloquear. Você nunca vai ter como bloquear completamente porque existe uma criança conectando os dois para sempre. Para sempre mesmo. Não é figura de linguagem. É literalmente para sempre. Enquanto aquela criança existir, o ex existe na equação. Formatura, casamento, neto, hospital, crise. Ele sempre vai ter um motivo válido para estar presente. E você vai ter que engolir isso ou ir embora. Não existe meio termo real. Me explica como funciona isso. Você entra numa relação, investe tudo que tem e ainda precisa conviver com a presença permanente de um homem que ela escolheu antes de você. Mas é claro que isso é normal. Com certeza. Claro que não. Agora vamos falar sobre algo que vai além do relacionamento em si. Vamos falar sobre identidade.
O que acontece com a identidade do homem que assume o papel de padrasto ou figura paterna sem ter escolhido isso conscientemente desde o começo? Ele vai se apagando, não de uma vez, aos poucos, em pequenas decisões. Pequenas decisões cotidianas onde o filho sempre vem primeiro, onde a opinião dele sobre a criança não tem o mesmo peso que a opinião da mãe. Onde ele contribui, mas não decide, onde ele está presente, mas não tem autoridade real. Você vira um coadjuvante com responsabilidade de protagonista. Você paga como pai, você cuida como pai, você está presente como pai, mas quando tem decisão importante sobre a criança, quando tem conflito sobre criação, quando a criança desafia a palavra final, tudo fica sobre ela, porque não é seu filho. E essa frase, não é seu filho, vai aparecer. Pode levar meses, pode levar anos, mas ela vai aparecer. No calor de uma discussão, num momento de tensão, quando você tentar colocar limite na criança ou discordar de alguma decisão dela, ela vai falar: você não é pai dele. 5 palavras que anulam anos de presença, de investimento, de cuidado real. Você já viu isso acontecer? Comenta aqui, porque esse momento específico é um dos mais devastadores que um homem pode viver e quase ninguém fala sobre ele. Agora eu vou te apresentar outro conceito da Red que se encaixa perfeitamente aqui. Solipsismo feminino. A dificuldade estrutural que muitas mulheres têm de enxergar uma situação completamente pelo ângulo do outro. De processar que o que é bom para ela pode ser objetivamente ruim para você. Na prática, isso significa o seguinte: ela sabe que a situação é complicada, ela sabe que tem filho, que tem ex, que tem complexidade, mas ela processa isso como algo que você deveria simplesmente aceitar, porque o amor supera tudo. Porque se você gostar de verdade, vai entender. Porque quem ama de verdade não coloca condição. E qualquer hesitação sua, qualquer dúvida sua, qualquer análise fria que você fizer sobre os riscos reais dessa situação, vira prova de que você não está comprometido o suficiente. Você está sendo racional. Ela interpretou como falta de amor. Você está protegendo seus interesses legítimos. Ela interpreta como egoísmo. Você está fazendo as perguntas certas antes de assumir uma responsabilidade enorme. Ela interpreta como você não está pronto. E aí você se vê numa posição impossível. Ou você entra sem questionar e assume tudo o que vem junto, ou você questiona e vira o vilão da história. Não tem caminho do meio que seja confortável para você. Agora vamos falar de números, porque números não mentem e não tem sentimento. Estatisticamente, relacionamentos onde um dos parceiros tem filhos de relacionamentos anterior tem taxa de terminar significativamente maior do que relacionamentos sem essa variável. Conflito sobre criação de filhos é uma das principais causas de separação nessas relações. Não infidelidade, não falta de amor. Conflito sobre como criar uma criança que biologicamente só pertence a um dos dois. Financeiramente, homens que assumem filhos de outros sem formalização jurídica ficam completamente desprotegidos quando a relação termina. Sem direito a ressarcimento de nada que investiram. Sem guarda, sem visita, sem garantia por lei. Zero proteção legal para anos de investimento real. E emocionalmente, a perda do vínculo com a criança quando o relacionamento termina é descrita por muitos homens como uma das experiências mais dolorosas que já viveram. Mais dolorosas às vezes do que o próprio término do relacionamento. Você calculou isso antes de entrar? A maioria não calcula, porque ninguém apresentou esses números antes. Agora você tem. Deixa eu te falar sobre o mercado afetivo e como a mãe solteira se posiciona nele, porque isso é rede pura e precisa ser dito. O valor de mercado afetivo é cruel e objetivo. Não é bonito, não é politicamente correto, mas é real. Uma mulher sem filho tem determinado valor de mercado. Uma mulher com filho tem valor de mercado diferente. Não porque ela seja menos como pessoa, mas porque ela vem com uma complexidade adicional
que reduz objetivamente o número de homens dispostos a assumir aquela situação. Ela sabe disso, no fundo ela sabe. E é exatamente por isso que a urgência dela é diferente. A urgência dela é diferente. A janela de tempo dela é diferente. A disposição dela de investir no relacionamento, no começo, é diferente. Ela precisa te segurar porque o mercado dela é mais restrito do que o mercado de uma mulher sem filho na mesma faixa etária. Isso não é crueldade. É uma análise objetiva de uma realidade que existe independentemente de você concordar com ela ou não. E quando você entende isso, você entende também porque o comportamento dela no começo do relacionamento pode ser tão diferente do comportamento dela depois que ela te tem como garantido. No começo você é recurso escasso que ela precisa conquistar. Depois que você está dentro da relação, a dinâmica muda. Porque a necessidade que te trouxe para a vida dela já foi suprida. Agora vem o ponto mais red pill de tudo isso que eu falei até agora. O sistema legal não te protege. Se você morar com ela por tempo suficiente, dependendo do estado, você pode ser considerado responsável financeiramente pela criança, mesmo sem adoção formal, mesmo sem ser o pai biológico, mesmo sem ter escolhido isso conscientemente. O sistema vai te cobrar como pai sem te dar os direitos de pai. Se ela quiser pensão de você depois que terminar, dependendo de como a relação for estruturada, ela pode ter argumentos legais para buscar isso. Se você quiser continuar vendo a criança depois que terminar, você não tem direito legal garantido. Ela pode simplesmente bloquear o seu acesso e você não tem recurso jurídico sólido para reverter isso na maioria dos casos. Você entra como parceiro voluntário, mas o Estado pode te transformar em responsável compulsório sem você ter assinado nada. Isso é real, isso acontece. E o homem que não pesquisou a legislação do próprio Estado antes de tomar essa decisão pode ser surpreendido de um jeito que vai custar muito caro. Então agora me responde, com tudo isso na mesa, com todos esses dados, todos esses padrões, toda essa análise objetiva de uma situação que a maioria romantiza, por que o homem ainda entra sem calcular? Porque ninguém te contou. Porque a narrativa dominante diz que amor supera tudo. Porque questionar essa situação te faz parecer frio, calculista e egoísta. Porque a sociedade passou décadas ensinando o homem a se sacrificar sem questionar e chamando isso de virtude. E o cara que acordou consegue ver isso. É você parar de aceitar a narrativa que foi construída para te manter dócil e começar a analisar a realidade como ela é. Não com raiva, não com ódio, com clareza. Clareza é a única ferramenta que realmente te protege.